Bom, boa tarde a todos. Então, boa tarde a todos. Cumprimento os vereadores aqui presentes, vereador Pelé, vereador Neto Peters, vereador Érico Vinícius, instrutor Lucas, também presidente da casa aqui, vereador Diego Machado, nossos técnicos, assessorias, o público presente e aqueles que nos acompanham de forma remota. Declaro aberta a 6ª reunião extraordinária da Comissão de Proteção Civil e Segurança Pública. Hoje, a nossa extra aborda o tema sobre a ocupação irregular no bairro Ademar Garcia. Sendo assim, passamos direto ao 6º item da pauta, os convidados. No dia 26 de agosto, durante a 15ª reunião ordinária da comissão, foi solicitada uma diligência no bairro Ademar Garcia para a verificação de denúncias de ocupação irregular por pessoas em situação de rua, com registros de uso de entorpecentes, prostituição, instalação de ponto de tráfico de drogas e desmatamento em áreas de preservação permanente. O problema ambiental foi destacado pela gravidade, exigindo atenção imediata da SAMA, sem prejuízo da análise das demais irregularidades observadas. Como proponente do requerimento, solicitei a realização da diligência com acompanhamento da Guarda Municipal, da CEPROT e da SAMA, além da convocação de uma reunião conjunta após a vistoria para a definição dos devidos encaminhamentos na presente data. Agradeço a presença da gerente Sara e também da Cauane, que neste ato representa a Secretaria de Meio Ambiente. Agradeço ao diretor executivo Paulo Manuel de Souza, que está aqui representando a Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública. E também, eu não sei se teria algum representante do condomínio aqui, a gente teria o João Vitor, mas ele acabou tendo um imprevisto e não veio, né? Então representando ali os moradores da região do bairro. E a Denise e o Luiz, que neste ato representam, então, a empresa MRV, que é a empresa proprietária do imóvel, né? Bom, a diligência foi feita, né, como dito aqui anteriormente, nós fomos visitar ali o terreno em loco para averiguar toda a situação, conhecer um pouco, sentir na pele exatamente tudo o que está acontecendo ali, e, obviamente, trazer essa reunião, esse debate a público aqui para a gente dar o pontapé inicial para tentar entrar, de fato, na resolução desse problema, né? Eu imagino que esse problema ele vai ser solucionado justamente botando, né, os proprietários do imóvel, né, e também os responsáveis do poder público por resolver esse tipo de questão, que é justamente aqui os representantes da prefeitura, sendo os representantes da SAMA e da CEPROT, né. Então, nesse momento, né, antes de a gente se alongar nesse início, em alguma fala inicial, eu vou passar a fala para os vereadores, caso eles queiram se manifestar inicialmente, mas também já vou chamar, então, os convidados, os representantes da CEPROT, representantes da SAMA e também da MRV, para se sentarem aqui na mesa e a gente iniciar nossa discussão aqui, nosso debate produtivo. Alguns vereadores gostariam de se manifestar inicialmente? Não? Então, já vou passar a palavra. Bom, antes de então, passar exatamente a palavra, eu acho que assim, um consenso que a gente pode entrar aqui, também tem espaço do outro lado, caso queira ficar, mas não sei se tem mais gente para sentar, mas, enfim, acho que querer sentar ali, então, tanto faz, fica a critério de vocês. Mas, enfim, eu acho que assim, o ponto que a gente pode partir é justamente a ideia de que existe um problema muito complexo, né, das pessoas em situação de rua aqui na cidade, assim como em todo o estado de Santa Catarina. É um problema que a gente vem acompanhando, né, desde da comissão especial, que foi iniciada aqui nessa casa, e que foi continuamente sendo fiscalizada pelos membros da comissão aqui de segurança pública, depois do término da comissão especial. Então, por se tratar de um problema complexo, que não dá para ser resolvido, né, de um dia para o outro, a gente tem esses problemas específicos que acabam acontecendo em algumas regiões específicas, como é esse caso, né, do bairro ali, desse terreno no bairro Ademar Garcia, né? Eu acho que se a gente tirar da equação, né, a resolução do problema das pessoas em situação de rua, que é um problema extremamente complexo, que não dá para ser resolvido amanhã, eu acho que no curto prazo a gente pode pensar numa solução aqui do que isso pode ser feito para a resolução daquele problema específico ali naquele terreno, né? E aí, a percepção inicial que eu tenho, mas eu acho que é isso que a gente vai botar em debate aqui, é justamente de que é impossível a gente resolver essa situação caso a gente não traga uma ocupação para aquele terreno. Caso contrário, se a gente, por exemplo, falar aqui de um cercamento, né, não só com
com cerca, mas com muro mesmo, acho que isso não vai resolver de fato o problema, porque a gente só vai ser para inglês ver ali, simplesmente o PSR ele consegue pular o muro, e aí vai ser um problema que antes a gente pelo menos conseguia ter alguma visibilidade, depois que colocar um muro, esse problema ficaria mais escondido ainda e talvez agravaria ainda mais o problema. Então, eu quero abrir a palavra aqui, então, aos convidados, para que a gente possa tentar aí construir um caminho, um consenso. Ambas as partes, tanto a MRV quanto a Prefeitura, estão muito dispostas a resolver esse problema. Então, já vou abrir aqui a fala para os dois. Quem gostaria de iniciar? Alguém faz questão? Então, o senhor Paulo está com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos, cumprimentando aí o presidente Matheus e cumprimentando os demais vereadores, né, que são bastante para... Hoje a sessão está bem cheia, né, tá completa, bacana, isso é muito bom. Como vocês sabem, a CEPROT, especialmente a Guarda, acompanhou, né, as visitas, né, lá, e depois a gente fez várias ações. Mas antes de entrar nas ações que a gente fez lá, eu queria comentar o seguinte: nós tínhamos um problema parecido na Teresópolis. Eu imagino que os vereadores também devem estar a par daquela situação lá. Eu acho que o terreno, se não me engano, era da... Não sei se era da MRV. Tem dois proprietários ali, eu acho que era a casa e a MRV também. E com o cercamento, o problema foi bem amenizado, né? Aquela ocupação, nós fizemos várias ações lá com a Guarda, com a Polícia Militar, com cães, inclusive, várias operações. Pelo fato, na Teresópolis ser uma área muito grande, com vários acessos, dificilmente a gente conseguiu, né, fazer grandes abordagens, que o pessoal, quando via a presença da Força de Segurança, eles se evadiam, né? Com os cercamentos foi bem mitigado esse problema. Então, tanto que a gente não tem tido mais reclamações como tinha anteriormente, de ouvidoria e por aí afora. Então, embora, né, tenha que respeitar a sua opinião e concordar em parte com ela, mas o exemplo que a gente tem ali próximo deu muito certo. Tá? Obviamente não resolve de todo, né? Mas não com muro, obviamente, com muro nunca é bom em lugar nenhum, né? Nem na nossa casa não é bom, é recomendado que seja grade, né? Para que seja visível, né, lá de quem está lá de fora. Após aquela demanda ali da comissão, a Guarda fez várias batidas lá, vamos dizer assim, no termo popular, né? Fizeram várias rondas e várias ações lá. Fizemos aquela no dia 11, onde foram 8 abordados. No dia 15, foi feito ronda lá, mas não encontraram ninguém. No dia 16, 2 abordados no local. Dia 18, foi feita uma ação em conjunto com a Polícia Militar, enfim, né? Uma ação bem maior. Mas também foi conseguido abordar apenas 3. No dia 19, teve furto na região, um foi abordado, mas não conseguiram pegar nenhuma materialidade com o abordado, como ele antes. No dia 20, 7 abordados, tudo nesse mesmo local, tá? No dia 22, 7 abordados. No dia 23, no local tinha um com mandado de prisão em aberto, foi conduzido para o presídio, né? Tinha vindo recentemente do norte. Dia 26 de 9, rondas no local também, nenhum abordado. Dia 29, ou seja, ontem, né, 3 abordados, né, no total de 32 abordados em 10 rondas realizadas nesse local especificamente. O que a gente observou ali? Primeiro ponto, é que ele virou aquele terreno, por fato de ser um terreno baldio, um depósito de lixo, de entulhos, e pelo que a gente vê, oriundo principalmente do condomínio ao lado. Então, eu pediria, né, o pessoal do condomínio, eu sei que é difícil isso, né, porque não depende só do síndico, né, de cobrar, mas, assim, que nem colocar lixo, né, no lado da sua porta. A mosca vem, o rato vem, então a mesma coisa as pessoas em situação de rua. Eles vão ocupar aquele sofá que está ali, aqueles móveis que estão ali, eles acabam usando, levando para o mato ali para servir de acomodação para eles. Então, quanto menos detrito, quanto menos entulho colocar ali, especialmente resto de móveis, coisas assim, vai
não vai estimulá-los a comparecer ali. Outro ponto, a gente tem uma ação muito efetiva com construções abandonadas. Não vou falar imóvel, porque imóvel, o terreno também é um imóvel, né? Então, a gente fez, como vocês sabem, a Câmara de Vereadores nos apoiou nisso aí, com lei, enfim, norma, e tem dado muito certo, né? Nós temos reduzido, né, a quantidade de imóveis, não estou dizendo de imóveis desocupados, mas imóveis que estão desocupados, mas que estão sob controle, estão fechados, estão cuidados, estão sendo monitorados. Então, isso reduziu bastante, nós temos aqui um relatório bem interessante, mas a gente não tinha esse olhar para os terrenos baldios, né? Que também, de certa forma, abandonados, digamos assim, né? Então, a gente passou, após o evento da Teresópolis, a gente incluiu esses terrenos baldios nessas condições que tem atraído, né, PSR, enfim, também tem o mesmo tratamento que a gente está dando para as construções abandonadas. Fizemos isso na Teresópolis, estamos fazendo isso também nesse da rua de Arivatuba 2120, né, do lado, né? Eu até não vou me aprofundar um pouco, porque eu vou deixar para a Sara, senão eu vou tirar a fala da Sara aqui, né? Porque a gente faz um trabalho em conjunto, CEPROT, SAMA, né? Defesa Civil, então tem dado muito certo esse fluxo que a gente criou, né? E última hipótese, a CEINFRA, né? Então, um trabalho que está dado muito certo mesmo, né? Então, o fluxo roda com tranquilidade, e todo mundo trabalha em harmonia sem problema, né? Cada um faz a sua parte, Defesa Civil, a Guarda, aí starta sempre lá pela Guarda, pela CEPROT, e fizemos as vistorias, e depois o fluxo segue para a SAMA, né? A SAMA notifica o proprietário, enfim, né? Todo esse fluxo, tudo dentro da legalidade, né? Ninguém está fazendo nada que fora da lei, né? Então, como agente público, não podemos fazer nada que não esteja previsto na norma. E tem dado muito certo isso. O proprietário, com certeza, não gosta muito, que são notificados, aqueles que não tomam providência são penalizados, e aqueles que não fazem nada mesmo, a prefeitura faz e cobra dele depois, né? Dentro do onera o imóvel. Então, de momento, é isso que eu queria colocar. Com a palavra, então, vereador presidente Diego Machado. Apenas uma dúvida para encaminhamento aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, vereador Matheus Batista, todos os demais. Se não me falha a memória, esse terreno é um terreno que eu já tratei recentemente. Tem alguém que é do condomínio aqui? Representando o condomínio? Eu estive com a síndica alguns meses atrás, lá visitando. Se não me falha a memória, é um local ali no Ademar Garcia, que é da MRV, onde existem 2 condomínios. Um mais à frente e outro na Rua dos Fundos. E ao lado desse condomínio existe uma área de preservação permanente, que a MRV precisa manter aquela área de preservação permanente devido à situação que envolveu ali a legalização do imóvel, é uma área de compensação e tudo mais. Na época, até para ilustrar como que a gente tratou e como que nós conversamos à época, eu fui chamado pela síndica lá, nós estivemos lá visitando, foi a Guarda Municipal junto conosco lá, não era o Colim, era o Ferraz esteve conosco lá, nós entramos naquele local de mata, de fato parecia um acampamento improvisado, tinha inclusive sofás e tudo mais, é um local, naquela semana a guarda fez uma limpeza, tirou os materiais de lá, conversamos na mesma semana com o secretário Fábio Jovita em relação à questão da fiscalização e da possibilidade de fechar aquela área, e ele informou basicamente o que foi informado aqui, que o proprietário seria notificado, inclusive à época nós fizemos um contato, mandamos um ofício, inclusive para a MRV, se não me falha a memória, tem que buscar junto com a nossa equipe de gabinete lá, e havia o interesse, inclusive à época, da empresa fazer essa doação de área de compensação para o município. Conversei com o secretário Fábio Jovita em relação a esse repasse dessa área ali para a prefeitura, e o secretário declinou. Basicamente falou o seguinte: olha, a empresa está querendo jogar responsabilidade para nós, então para nós não interessa ficar com o imóvel que é de compensação, sendo que nós vamos ter que cuidar, vamos ter que fiscalizar, então para nós só vai ficar o ônus. Então, só para entender um pouco, presidente, dessa situação que envolve esse terreno ali. De fato, é algo que tem sido motivo de muitas reclamações, não é de hoje ali no bairro Ademar Garcia. Eu estive 2 vezes lá, na segunda foi justamente essa que eu estou contando aqui, e tem uma dificuldade lá. E aí eu sei a dificuldade da empresa, porque a empresa vai lá, coloca a tela, tem uma tela lá, né? Tem a tela, no dia seguinte os caras vão lá com alicate,
cortam a tela, entram na mata, porque é uma mata bem densa, é uma mata fechada, e é fácil de você entrar na mata e acabar fazendo o acampamento ali improvisado. Então, assim, só para colaborar com essa experiência que a gente também já teve em relação a esse condomínio ali do Ademar Garcia. Boa tarde a todos os vereadores presentes, público também, pessoal aqui da empresa MRV. Dentro daquilo que, né, contribuindo um pouco com o que o diretor Paulo falou, né, a gente já tem esse trabalho, principalmente muito mais fortalecido com o viés de segurança pública, né, com a implementação de um capítulo dentro do Código de Posturas, que ele visa coibir essas situações, né, de imóveis que estejam oferecendo risco à segurança pública. Especificamente se falando desse lote aqui, desse terreno, a gente já tem um extenso histórico de reclamações, então eles já começaram ali em 2023, e até então não existia, né, não havíamos feito aquele capítulo da segurança pública. Então, a gente já tinha feito N notificações, começou em setembro de 2023, e aí não foram cumpridas as notificações ali para limpeza e retirada dos detritos. Então, eles foram multados com auto de infração em fevereiro de 24, em julho de 24, onde foram pagas essas multas, mas continuou persistindo essa situação, e em outubro de 24 também. Aí, com isso, agora, início de janeiro, começamos um novo processo, onde nós notificamos também para ser construída a mureta. Então, todo o terreno baldio que esteja em rua pavimentada, ele tem a obrigação de ser construída pelo menos uma muretinha de contenção, até para a vegetação não vir, né? Até para providenciar o asseio do passeio público ali, né? Então, também notificamos por essa razão. As duas notificações não foram atendidas e geraram 2 autos de infração por descumprimento, né? E aí agora, no final de agosto, considerando também o extenso número de reclamações que não estavam só mencionando falta de asseio, bem como também estavam mencionando a insegurança pública pela ocupação ali dos PSRs, nós entramos em contato com a Guarda fez o levantamento, né? O fluxo é esse, a gente desenhou um fluxo bem completo ali, exatamente para a gente resguardar esse atestado de insegurança pública. Então, quem faz o atestado de insegurança, esse laudo, é o pessoal da Guarda, muito embora o exercício do poder de polícia administrativo e punitivo, ele é da SAMA, né? Essa competência é nossa. Então, a gente primeiro aguarda o relatório da Guarda, eles foram lá, testaram que está colocando em risco mesmo, e realmente foi uma situação atípica, porque esse procedimento a gente faz mais em imóveis construídos, em edificações que estejam em estado de abandono e que estejam causando insegurança pública, né? Então, normalmente, as providências são fechamento com tapume das casas, e nesse relatório ali da Guarda, também foi determinado fechamento, cercamento e limpeza, né? E aí nós notificamos a empresa agora em 22 de setembro, né? Eu acredito que ali, considerando o dever de zelar pela propriedade, eu acho que o mais adequado realmente seria a empresa estudar ali, né, que maneira vai coibir, de que maneira vai fazer a manutenção daquele imóvel, e aí evita todo esse desconforto que está acontecendo, né, como a gente viu ali aquele dia pessoalmente também. Mas eu acredito que seja isso, né? Então, acho que é melhor primeiro ouvir agora quais providências que estão, né, sendo pensadas, e aí a gente pode chegar num senso comum aí de resolução dessa situação. Obrigada. Bom, obrigado. Então, assim, só para a gente se situar no debate, basicamente, a ideia de uma ocupação do local, ela é tirada da equação. O objetivo, então, aqui mesmo, o caminho para a gente resolver esse problema, na percepção de vocês, seria justamente o cercamento com tapumes ou ir em conjunto com os fluxos que já foram, os novos fluxos de trabalho que já foram desenhados com a Guarda e SAMA, correto? Sim, penso que isso, e penso que a zeladoria permanente, né, do imóvel que é deles. Então, certo. Assim, né, se eu tenho um imóvel particular, eu tenho o dever de zelar. A gente tem muitas situações em Joinville de imóveis baldios, onde a população do entorno coloca lixo, materiais,
E aí, às vezes, o proprietário também fica meio, mas não sou eu que jogo, mas é você quem responde pelo seu imóvel, né? Então, a gente verifica várias situações de proprietários de lotes baldio que pretendem deixar baldio, e aí é uma faculdade dele, né? Mas aí realmente providencia um cercamento, a limpeza periódica, às vezes coloca câmera, monitora também, porque essa obrigação é do proprietário, né? Então, eu acredito que ali, talvez não sei que tipo de cercamento, tu se lembra, Cal? Qual foi o cercamento que eles sugeriram? Se era... Não, porque se eles cortam o arame, né, Paulo? Aquela tela menor que nem feito lá na outra. Ou poderia fazer um muro, né, um muro meio, pelo menos de 1 metro de altura, 80 centímetros, e aí o resto fazer o alambrado com o gradil. Eu acho que evitaria. O problema do tapume, pessoal, é que é aquele mesmo princípio que eu falei há pouco aqui, né, da segurança da nossa residência, né? Se você faz um muro altão e tal, inicialmente acho muito bom, mas a partir do momento que a pessoa pula e ultrapassa esse muro, ele vai atuar lá dentro daquela área sem nenhum problema. Os tapumes que são feitos normalmente na construção civil, com o tempo, com pouco tempo já se deteriora, mas aí eles arrancam aquela placa, entram e aí tão belo e formoso que não tem ninguém vendo o que estão fazendo, entendeu? Então, assim, acaba piorando a situação de segurança. Desculpa, acaba piorando a situação de segurança, sabe, né? Então, por isso que eu sou favorável a essa tela que é mais... Essa tela é uma cerca aramada aí, né, que ela é mais difícil de cortar, não é uma tela comum. Claro que é um investimento maior, mas também a durabilidade dela é muito maior e tem dado certo. Gostaria de... Então, rapidinho, só vou passar a palavra para o vereador instrutor, depois passo a palavra para vocês, beleza? Então, com a palavra, instrutor Lucas. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Só quero contar aqui uma experiência, né? No período em que eu estava na Polícia Militar, realmente, ali na Praça Nereu Ramos, teve um período em que teve uns tapumes ali. E realmente dificultou e bastante o trabalho da Polícia Militar. Porque antes, pelo menos, a gente tinha visual do que estava acontecendo. Viu o tráfico em andamento, ia ali, abordava e tudo mais. Aí com aqueles tapumes ali, dificultou pra caramba mesmo o trabalho da polícia. Então, eu acredito que isso é válido também para a Guarda Municipal. Então, eu acredito que não seja viável estar colocando esses tapumes para tampar a visão de quem passa na via, né? Então, um gradil, algo que seja visível para quem passa, consiga ter visual do que está acontecendo, acho que seria mais plausível. Obrigado, senhor presidente. Bom, justamente aquilo que eu disse anteriormente, né, no início da reunião, que um muro mesmo, ou tapume, onde tampa a visão de fato, ele provavelmente traria um agravamento ainda maior do problema, justamente por não conseguir ter a visibilidade do que está ocorrendo lá dentro e ia deixar os PRCs ainda mais livres para fazer o que eles já estão fazendo, né? O gradil, ele já existe, né? O gradil é o que está lá colocado agora, né? Mas, enfim, antes disso, eu vou passar então a palavra para vocês, para fazer a exposição inicial aí de vocês e a gente continuar com o debate. Foi. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, assim, eu gostaria de explicar um pouco a origem do problema, que eu acho que a gente consegue construir melhor a solução, né? Esse empreendimento ele foi licenciado, foi aprovado aqui pela prefeitura 2017, 2014. Eu não estava na MRV em 2014, a Denise vai me ajudando aqui com o histórico. Inicialmente, todo aquele terreno era um terreno único, foi comprado para fazer um empreendimento único. Porém, no processo de licenciamento, foi definido que um determinado pedaço do terreno deveria ser preservado com área verde e que haveria uma rua cortando o terreno. Porque quando a gente desenvolve um projeto, quando a gente vai fazer um empreendimento, a área verde, em 100% dos casos, fica dentro do condomínio, para que o próprio condomínio tenha a obrigação da manutenção dessa área verde. Então, este caso é um caso atípico, onde a rua cortou o terreno no meio, a área de preservação ficou de um lado e o empreendimento, que é o Jardim de Bari, ficou do outro lado. Então, não é normal que isso aconteça para a gente, por isso que a gente não está sabendo lidar direito com isso.
O caso da Teresópolis, por exemplo, é um terreno nosso, que está aqui sendo licenciado, aprovado. Se tudo der certo, vamos lançar este empreendimento no ano que vem. E a área verde estará dentro do condomínio, né? A gente botou um segurança 24 horas lá agora, um mês. E a gente está tomando as medidas porque este terreno ele está lá sendo desenvolvido, né? Em relação ao terreno que a gente está discutindo, ele não é um patrimônio nosso que a gente vai desenvolver. Ele foi digamos, um efeito do licenciamento que acabou, eu aí até peço para a gente tratá-lo como uma área de preservação, não um terreno baldio. Porque o terreno baldio é um terreno que pode ser ocupado, né? Lá não pode ser ocupado. Existem restrições ambientais para ocupação. Então, não é uma situação que a gente tem nos nossos desenvolvimentos, né? Então, o que a gente entende que seja o mais adequado para esse terreno? É ele ser ocupado, seja com alguma obra da prefeitura, seja com uma obra até nossa, se a gente conseguir transferir essas obrigações ambientais para outro terreno. Mas eu concordo plenamente, se a gente transferir para a prefeitura, só vai mudar o nome do dono, passa a ser prefeitura ao invés de MRV, porque não pode construir, não pode cortar, ele tem restrições ambientais. Então, qual caminho nós vemos, nós da MRV? Porque isso dá um baita trabalho para a gente, né? Nesses 8 últimos anos, fizemos limpeza diversas vezes, cercamos diversas vezes, é um ônus para nós também, né? Então, o que eu acho que a gente poderia construir juntos aqui, e aí eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente tem um papel fundamental nisso, é ver se existe algum dispositivo jurídico que permita a transferência dessas obrigações ambientais para outro local, que a MRV tem que, obviamente, buscar isso, providenciar isso, para que a gente possa ocupar este terreno. Seja por algum equipamento urbano, comunitário, que a prefeitura tenha em mente para desenvolver ali, ou seja, para a própria MRV desenvolver. Mas a manutenção, põe tapume, tira tapume, põe cerca, eu acho que ali a gente vai ficar enxugando gelo. Não vejo que a gente vai ter nenhuma ação 100% efetiva. A gente entende que a ação efetiva ali é ocupar o terreno. Então, essa é a nossa visão hoje. E aí, de novo, a gente precisa ver se existem caminhos jurídicos para essa ocupação, né? Porque hoje ela é uma área preservada, realmente. Presidente, com a sua licença, eu gostaria de complementar, porque eu estou na mesma linha de raciocínio. Tá? Eu acho que não existe outra saída ali, até porque a gente já conheceu um pouco da situação, então falo com um pouco de propriedade, porque eu já estive discutindo isso, tanto lá no condomínio, quanto na Secretaria do Meio Ambiente, e de fato, se é da MRV, se é da Prefeitura, não dá para mexer. E o cercamento, ele é limitado, né? Então a gente sabe que ali não tem segurança, né, de fácil acesso. É um negócio que a gente vai estar empurrando o problema com a barriga. De fato, é isso. Então, eu estou na mesma linha de raciocínio, deixo aqui até como sugestão para a comissão pensar, talvez até uma diligência com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Procuradoria do município no local, para entender, né, que aquilo ali virou um problema de ordem pública, virou um problema social, esse terreno ali, bem no meio da Ademar Garcia, uma área de preservação ambiental da maneira como está. O que era para ser algo bom se tornou um grande problema social. O fato é esse. Então fica aqui a minha sugestão, estou nessa mesma linha de raciocínio, aquele terreno precisa ser ocupado de alguma maneira, então que o município encontre uma saída jurídica, ou de fazer uma troca com a empresa para que o município ocupe, ou fazer com que a empresa faça essa compensação ambiental num outro local e libere aquilo ali para um possível empreendimento. Estou na mesma linha de raciocínio, não vai ter outra, até porque não é uma área pequena aquilo lá. É uma área, eu não sei quantos metros quadrados, 14 mil metros quadrados. Aquilo lá é uma área considerável. Então, assim, e que nem eu falei, é uma área densa de vegetação. Então, precisa de fato ser ocupado. Né? Então, a minha sugestão de encaminhamento é isso, junto com a SAMA, com a Procuradoria, para buscar, quem sabe, uma saída legal, jurídica, porque não adianta a gente ficar, concordo com ele aqui em relação a isso, porque eu estive lá, falo com propriedade, não adianta ficar batendo em cima de cercamento, de fechamento, de fiscalização, que não vai resolver o problema. Bom, perfeito. Agora a gente está... Gostaria de falar, então, antes de eu falar, pode...
Boa tarde. Só para esclarecer, acho que é um ponto importante, esse terreno, nessa área que a gente está discutindo, ela não tem uma característica de APP. Ela não é uma área de preservação permanente. Ela é uma área com uma restrição ambiental gravada de manutenção de vegetação oriunda de um processo de supressão, que foi autorizado para a construção do condomínio Jardim de Bari, né? Então, a discussão aqui seria transportar essa obrigação de área de manutenção para uma outra área com características de vegetação similares, à área proporcional, enfim, na mesma bacia, como é a regra, efetivamente, do processo, para que esse terreno passe a ter, de fato, uma condição de ser ocupado, ser urbanizado, né? Então, acho que a discussão seria uma construção de dispositivo para que isso pudesse acontecer. E até complementando só um esclarecimento, tem acho que cerca de 3 meses a gente fez uma grande limpeza, cercamento do terreno, então assim, a gente já fez algumas ações, inclusive em resposta às notificações, às autuações que a gente veio sofrendo ao longo do tempo, e de fato a gente pode fazer isso hoje e amanhã ao chegar no terreno vai ter pessoas lá dentro novamente, vai ter lixo já jogado na rua, enfim, é uma condição muito complexa de ser sustentada a longo prazo. Então, por isso, até a gente entende que o melhor caminho seria tentar buscar uma forma de ocupar, de urbanizar, inclusive, eventualmente, junto com a prefeitura, né? Enfim. E só um último ponto, assim, não estamos nos furtando dessa obrigação ambiental, mas que ela seja, se for possível, juridicamente, transferida para uma área mais apropriada para isso, né? A gente tem diversos outros empreendimentos onde nós gravamos em matrículas mais afastadas, mais distantes, mais distantes da cidade, dos centros, essas obrigações, porque aí a possibilidade de manutenção ela é muito mais viável para a gente. Obrigado. Bom, até porque, sobre a parte da preservação ambiental, ela nem está sendo cumprida justamente por causa dos PSRs, né, que estão desmatando completamente ali o terreno. Então, a gente está caminhando aqui justamente para o ponto onde eu tinha tocado inicialmente na reunião, que são essas duas alternativas. Para a resolução de fato do problema, ou a gente resolve a questão inteira dos PSRs, que é uma questão extremamente complexa, a gente fez todo o trabalho ali no relatório para diagnosticar o modelo local de resolução desse problema que, segundo a experiência da comissão e os estudos da comissão, é o modelo aplicado em Chapecó, mas mesmo sendo aplicado esse modelo, que inclusive a gente vai trazer encaminhamentos que estão sendo feitos pela prefeitura em uma próxima reunião aqui nessa comissão, é um problema que, por exemplo, se a gente não consegue barrar o aumento de moradores de rua que está vindo para o Estado, justamente por Joinville ficar entre duas capitais que estão completamente infestadas de PSRs, a gente não consegue resolver no curto e médio prazo o problema dos PSRs. Então, a outra opção que a gente tem para resolver esse problema local do Ademar Garcia é trazer uma ocupação para o espaço. Essa é a minha percepção inicial, pelo menos, né? Porque se não trouxer uma ocupação para o espaço, tudo que for feito, por mais que melhore o fluxo de trabalho ali da guarda junto com a SAMA, por mais que tenha um cercamento mais produtivo, um gradil mais reforçado ou alguma coisa do gênero, mesmo que bote câmeras, a gente sabe que, enfim, o PSR vai procurar um local para que ele possa usar seu entorpecente, usar sua droga, seu álcool em paz, e esses terrenos, né, inclusive uma relação que a gente está enxergando, um paralelo que a gente está enxergando em vários desses locais, é que sempre tem o terreno e ao lado tem uma biqueira, né? Ali tem uma comunidade ali próxima, uma comunidade que tem mais de 15 anos ali, que tem uma biqueira. A Polícia Militar vai lá, já estourou a biqueira várias e várias vezes, mas ela sempre retorna, né? Então, se a gente excluir da equação resolver esses problemas, que é, por exemplo, a urbanização da comunidade, para que a gente consiga resolver o problema da biqueira, ou a resolução do problema dos PSRs de maneira geral, a única forma de resolver esse conflito é justamente trazendo uma ocupação para o lugar, pelo menos na minha percepção. Então, eu gostaria de saber, tanto da CEPROD quanto da SAMA, se existe, né, algum caminho jurídico para fazer isso, se seria da vontade de vocês, como foi trazido aqui pela MRV, não necessariamente seria um empreendimento de vocês, né? Poderia ser um empreendimento da própria prefeitura, de interesse público, alguma área de lazer, aí qual o equipamento exatamente, não sei, mas o ponto é esse. Eu acho que a única forma de resolver de fato esse problema seria trazer uma ocupação para o lugar. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, mas caso o Luiz queira dar uma... Nenhuma objeção nossa da MRV em transferir isso para uma ocupação da prefeitura, nenhuma objeção. Perfeito. Então, eu passo a palavra agora para
para vocês. Pode ser. Passo a palavra, então. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde ao vereador Pelé, o vereador Érico, o vereador instrutor Lucas, todo o público presente e as pessoas que nos acompanham. Baseado na pergunta do presidente e querendo compartilhar, caso seja feito um loteamento pela empresa, inicialmente era necessário deixar um percentual do terreno para equipamentos públicos no loteamento. A Câmara de Vereadores fez uma alteração, acho que em 2023, permitindo a pecúnia, o pagamento deste terreno, ou a permuta desse terreno. Então, nós estamos trabalhando numa situação, acompanhando, melhor dizendo, numa situação, onde um condomínio em Piraberaba tem uma quantidade de metros quadrados adequada, e ele, para não fazer essa doação desse percentual do terreno para equipamentos públicos, ele está fazendo uma permuta por um imóvel nos Pinheiros. Então, talvez seria uma possibilidade. Talvez a empresa não trabalhe com loteamentos, trabalhe mais com condomínio, seja uma característica, mas eu gostaria de colocar isso na mesa. E aí, caso seja loteamento, para haver uma permuta, a lei federal determina que a prefeitura precisa destinar essa área para equipamentos urbanos e comunitários. Então, a lei federal determina isso, a Secretaria de Planejamento Urbano, quando vai fazer a avaliação, ela avalia esse regramento, esses critérios para fazer a avaliação. Então, respondendo ao presidente e colocando aqui uma possibilidade na mesa, né, de como que funciona um regramento caso seja por loteamento. Obviamente que as questões ambientais e transferência também podem ser vistas aqui como outras ideias. Obrigado, presidente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar um pouco a respeito desse processo em si, né, porque essa informação ali deles terem gravado essa área de manutenção ali dentro de um processo de supressão, forno de supressão, né, porque era um lote só, foi desmembrado, então hoje são 3 lotes ali, né, e esse lote maior de 15 mil metros quadrados ficou, né, talvez até por sugestão da empresa, não sei se foi da SAMA, quem que determinou essa área como de manutenção? Vocês se recordam? Na época, na verdade, como o terreno ele era 100% vegetado, eu não sei se teve alguma discussão sobre a característica da vegetação, eventualmente ter uma característica de vegetação em estágio mais avançado daquela porção e não na outra porção, porque, inclusive, do ponto de vista comercial, a Jarivatuba teria uma frente mais interessante para o empreendimento, se fosse olhar por essa ótica, né? Então, acredito eu que tenha sido por característica da vegetação, mas a gente pode levantar isso, inclusive, numa reunião conjunta com a SAMO, que é a minha sugestão, dado que a gente tem todas as peças técnicas, inclusive a equipe de consultoria ambiental, que nos assessorou na época daquele processo de supressão, ela é uma equipe que nos assessora ainda, né? Então ela pode também participar para compor frente junto aos esclarecimentos necessários e até no apoio da construção de um caminho, né, que permita transferir essa obrigação ambiental. Então nós também estamos à disposição de juntar a nossa equipe técnica, ambiental e a nossa equipe jurídica para, junto com a SAMA e com a Prefeitura, construir, tentar encontrar, né, algum dispositivo, algum caminho. A primeira medida vai ter que buscar esse histórico desse processo de supressão e desmembramento, de que forma foi identificado e estudado que esse terreno ia ser parte de manutenção. Em segundo ponto, né, com certeza seria nos reunirmos, né, eu com os técnicos da SAMA, porque daí tem o pessoal lá da vegetação, o pessoal do licenciamento ambiental, que também vai ter esse histórico, e junto com a empresa, a gente chegar e estudar a viabilidade jurídica, se é possível ou não fazer essa transferência na situação que estamos na atualidade, né? Então, tem que ver como que foi feito esse registro, se alguma legislação nos permite fazer isso e de que maneira nós vamos instrumentalizar isso. Mas acho que o primeiro ponto é esse, é eu levar esse problema para o pessoal do licenciamento ambiental, fazer um estudo, um levantamento desse processo anterior, a empresa também, nós agendarmos uma reunião em conjunto lá para iniciar nesse caminho, né, nessa possibilidade, e aí nós vamos ter a certeza, se é possível, ok, então a gente tem um caminho legal pela frente, se não for possível, aí nós vamos ter que estudar, e a empresa também, como vai sanar a situação da insegurança pública ali de ocupação por esses indivíduos, né, e aí nós temos que fazer uma outra linha de raciocínio, tá? Na verdade, a solução, né, dessa permuta, enfim, né, é com a SAMA e com a empresa, lógico, né? Mas eu só queria fazer a seguinte colocação. Enquanto isso vai se levar à frente essa tentativa, né, de solução, a ideia nossa é manter as ondas lá, né?
com a guarda, como a gente tem feito regularmente, né? Infelizmente é igual espantar a mosca do churrasco, né? Mas a gente vai ter que continuar atuando lá, né? Para dissuadi-los, né? E o segundo que eu ia pedir, né? Assim, é o contato com o condomínio, para que procurar essas pessoas lá, o síndico e tal, para que explicar para os condôminos ali que se eles colocar o lixo ali, vai ser pior para eles mesmos que moram no lado, né? Então, pedir esse apoio para evitar depositar material, enfim, né, ali como está sendo feito hoje, que só prejudica o próprio condomínio que está do lado. Primeiro, a vítima são eles, né? Então, é isso que eu gostaria de colocar. Então, mais algum vereador ou algum dos convidados gostaria de se manifestar? Então, passo a palavra aqui para o vereador Érico. Bem, obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a todos também que nos assistem pelas mídias sociais, né? A CEPROT, a SAMA, aqui, a MRV, que está disposta aí a ajudar nesse problema que é conjunto, né? Já foi falado todas as situações praticamente que aconteceram. Eu acho que a questão é nós darmos algum tipo de prioridade agora para isso, né? Porque a comunidade realmente está bem incomodada, a situação é bem difícil, e então o que nós pudermos fazer para acelerar, então esse é o meu pedido ao executivo, para ver se dá para priorizar de alguma forma essa solução, ou então, haja visto, murar alto, concreto. Eu sei que o que foi falado aqui foi o contrário, mas cercamento, infelizmente, eles, por enquanto, cortam, né? E muros, realmente, porque tapume, a gente sabe que eles vão lá, arrancam encosta novamente, e vai. Esse é o histórico que a gente tem em outras situações. Eu tenho, na minha empresa, no lado da minha empresa, tem um imóvel semi-abandonado ali, e põe tapume, eu mesmo consertei o tapume já por muitas vezes. Eles vêm, o que eu acho que você não consegue tirar, eles conseguem tirar. Então, aí vem aquela história do fechamento das construções, né? Os imóveis, fechar totalmente as janelas e portas com concreto e tijolo. Eu acho que essa é a última situação, né? Ali, no caso, infelizmente, vai ficar uma mata fechada para, não sei para quem, mas, né, talvez para gerar oxigênio ali, algum animal ali dentro. Mas seria isso. Eu acho que se der para priorizar, então, por parte do executivo, esse é o meu pedido, a minha requisição. E talvez temos prazos, né, para conseguir dar essa sequência dessa demanda de hoje. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. O vereador Pelé, com a palavra. Boa tarde, vereadores. Boa tarde aqui pela explanação também. Eu também vejo de uma forma que realmente tem que ter uma outra área de compensação que a empresa possa levar, dar essa compensação à prefeitura. E esse terreno, acho que o melhor caminho é urbanizar ele, que seja fora da área urbana, que a prefeitura consiga um terreno, porque próximo da área urbana, nós sabemos, é só transferir problema. Se vai achar outro terreno dentro da área urbana, é só transferir problema. Então, assim, isso tem que se pensar com carinho hoje, porque todos nós sabemos como nós estamos vivendo na cidade. Quanto problema? Esses problemas é você tirar de um lado para o outro. Então, eu acho que o melhor caminho é isso, é uma área de compensação que a empresa possa pegar fora da área urbana e um lugar desse ser realmente construído para tirar esse pessoal é a única forma de resolver o problema. Levantar muro eu também sou contra, porque eu tenho certeza que esse pessoal levantar muro ou tapumes, o pessoal vai entrar igual. Esse pessoal hoje está difícil a nossa cidade. Então, e outro caminho, a gente tem que começar também a olhar com carinho que forma nós podemos fazer para, na nossa cidade, também olhar com carinho hoje. Esse pessoal tem que ser visto de outra forma. Eu acho que nós não estamos aqui para atropelar ninguém, brigar com ninguém, mas simplesmente cada um tem o seu direito. Tem os direitos, mas nós temos os direitos, mas nós temos os deveres. E hoje a nossa cidade, hoje, se não for olhado com mais seriedade sobre essa situação, nós vamos só transferir problemas, e isso nós temos que ter esse cuidado. Era isso, senhor presidente. Bom, então, antes de... Vereador Neto, não
Então, antes de encerrar a reunião, eu queria agradecer aos representantes da MRV que desceram lá de Curitiba, né, e estão muito dispostos aí a resolver esse problema. Eu acho que o que a gente consegue deliberar aqui a partir disso é justamente estudar esses caminhos jurídicos e técnicos sobre ocupação do lugar de alguma forma, né? Mais ou menos esse é o estudo que a gente vai fazer a partir de agora. Então, eu como presidente da comissão aqui, eu me comprometo a ficar intermediando essa conversa entre a MRV e a prefeitura, e também me comprometo a trazer uma reunião aqui. Não vou cravar uma data, né, exatamente, porque a programação da comissão ela já está extensa até dezembro, se eu não me engano. Qualquer coisa a gente pode fazer uma extraordinária também, como foi hoje, mas me comprometo em, dentro de algum prazo, dentro de 20 ou 30 dias, a gente trazer esse debate novamente à reunião, para que a gente possa verificar como é que está se dando os encaminhamentos sobre esse problema. Gostaria de agradecer também aqui aos representantes da Prefeitura, da SAMA, da CEPROT. Então, com a conclusão dos temas, eu declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.